Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Salmos 51, versículo 10. Nós olhamos a expressão aqui que Davi fala ao Senhor. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amados, quando nós olhamos para a palavra de nosso Deus, aquilo que Davi ele está se expressando, ele tinha passado por certos problemas na sua vida, mas ele pediu para o Senhor mudar o coração dele, transformar o coração dele. E nesta tarde eu orava ao Senhor, e o Senhor falava no meu coração que era para falar para a igreja de Jesus. Rasgue o teu coração nessa noite perante Ele, porque tudo Ele vai fazer por cada um de nós neste lugar. Davi, ele se encontrava angustiado, desprovido da graça de Deus, porque ele tinha acabado de matar um homem chamado Urias, tinha tomado para si a esposa deste homem, e ele faz essa oração a Deus, que era para o Senhor mudar a história da vida dele. Nós também, amados, precisamos fazer isso. É pedir para o Senhor mudar a nossa história, transformar a nossa vida, abrir o nosso coração para o Senhor, expor aquilo que nós estamos passando, ou aonde nós queremos chegar. E esse Deus, Ele vai mudar a nossa história, Ele vai mudar o nosso coração, Ele vai fazer coisas tremendas na nossa vida, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele clama a este Deus desesperadamente, para que a graça de Deus cubra a vida dele, porque ele queria ser transformado por este Deus, e Deus ouviu a oração deste homem. Eu quero dizer para você, amados, independente daquilo que você está passando nesta caminhada, rasgue o teu coração diante deste Deus, fala com Ele, expõe para Ele aquilo que você está sentindo nesta caminhada, porque Ele é um Deus soberano, e Ele desmuda a história da minha vida, e a Bíblia diz que rasgou o seu coração diante do Senhor. Quando, amados, nós falarmos com Deus nessas proporções, o Senhor vai operar um milagre na nossa vida, vai transformar a nossa vida, vai mudar o nosso caminho, vai mudar a nossa história. Essa aqui é a verdade, amados, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele diz: cria, Senhor, ou muda. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito reto.
É linda essa oração, quando este rei, ele faz diante do Senhor. Ele estava confessando ao Senhor, ele estava expondo para Deus aquilo que ele estava sentindo, ou aquilo que ele estava passando. Deus conhece o teu coração, o teu assentar, o teu levantar. Deus conhece a tua vida. Exponha nesta noite para este Deus, peça para este Deus rasgar o teu coração, e é Ele que vai mudar a tua história, é Ele que vai transformar a tua vida, porque Ele é um Deus de transformação, Ele é um Deus de mudança. E nós, como igreja, amados, de Cristo, precisamos, dia após dia, fazer esta oração de petição a Deus em prol da nossa vida. O que o salmista Davi estava pedindo para o Senhor? Socorre-me, Senhor. Eu preciso que a tua graça encha a minha vida, que o teu poder se aperfeiçoe nas minhas fraquezas. Ele confessava a Deus aquilo que ele estava falando. Quando Natan chega, entrega o recado a ele. A Bíblia diz, amados, que ele pede socorro a este Deus. Peça socorro nessa noite. Independentemente daquilo que você está passando nessa caminhada, Deus, Jesus, Ele é um Deus de socorro, bem presente na minha vida e na tua vida. Ele é esse Deus de socorro. Ele se faz presente neste lugar. Ele se faz presente neste lugar. Abre tua Bíblia lá no livro de Malaquias. É tão interessante esse versículo, porque Malaquias, ele se expressa de uma forma, ele está dizendo: olha, há socorro para vocês ainda, há socorro para nós ainda. E ele diz aqui no capítulo 4, versículo 2: mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Sairei e saltarei como um bezerro solto na estrebaria. É tão interessante aquilo que Malaquias ele está falando, porque de Malaquias a Mateus 430 anos houve silêncio. Malaquias ele está profetizando que nasceria alguém, e esse alguém ele trazeria a salvação embaixo das suas asas, porque aquele que teme ao Senhor espera a salvação neste Deus. A palavra não temas, ela existe 366 vezes na Bíblia. Ele pensou até no ano bissexto, porque Ele é Deus e Ele é Senhor das nossas vidas. E quando Malaquias ele fala que ia nascer alguém, que iria trazer salvação nas suas asas, ele estava profetizando para um povo que estava muito distante, um povo que estava longe. E eu louvo a Deus porque aquilo que Malaquias ele profetiza se cumpre no livro de Lucas. E ali a Bíblia diz assim, que na casa de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo. Amados, pare e pensa comigo. Malaquias ele profetiza. Isso aconteceu muitos anos depois, mas eu louvo a Deus porque aconteceu. Jesus é sobre a minha vida e a tua vida. Nós obtemos salvação
da nossa vida é através de Jesus. Nós buscamos muitas vezes em várias portas ou em vários lugares, mas nós obtemos a vitória é através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele se faz presente na minha vida e na tua vida neste lugar. Alguém já teve um bezerro que estava engordando ele? Quando chove, ele fica todo agitado. Aquele curral não detém ele, não tem como. Ele vai tentar fugir dali de dentro. E eu louvo a Deus porque Malaquias ele diz que aqueles que esperam esse Jesus, eles não vão ficar presos. E a Bíblia diz que quando, amados, ele estava na cruz do Calvário, ele disse: Pai, está consumado. Mas ele falou a palavra grega tel telestai. Ele disse: Pai, a minha igreja se encontra livre. Hoje, amados, nós somos livres, tudo para a honra e a glória desse Jesus que se faz presente neste lugar. Hoje nós somos um povo livre para servir a este Deus, para amar este Deus, para aclamar a este Deus, para buscar este Deus, como Davi buscou. Ele disse: muda a minha história. Ele mudou a minha história, Ele mudou a tua história. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que hoje nós nos encontramos na casa do Pai. E o Pai está aqui para nos socorrer. O Pai está aqui para nos abençoar. Eu comentei algumas coisas com o pastor. Eu tive nesse feriado passado, eu disse para minha esposa: eu vou até a casa do meu pai porque ele está com 90 anos. E a minha mãe está com 87 anos. Eu disse para minha esposa: nunca eu fiz uma viagem tão linda, tão abençoada como eu fiz. Eu cheguei lá, eles estavam os dois velhinhos, minha mãe cozinha, ela chama ele, tem a minha irmã que está sempre olhando. E um dia meu pai estava deitado assim, e a minha mãe chegou e sentou do lado dele. E ele olhou para ela e disse assim: minha velha, nós estamos com 90 anos, nós vamos comer, nós vamos dormir, nós vamos descansar, e vamos deixar que os meninos, os piá, como eles chamam lá, eles se virem com isso. E ela disse para ele: é verdade. E de repente ele parou, e ele disse assim para ela: eu queria que tu me perdoasse na minha juventude, porque eu aprontei para ti. Ele disse assim para ela: cara, eu chorei que nem uma criança naquele lugar lá, porque tu vê um senhor de 90 anos pedindo perdão, não tem preço, irmãos. E ele disse assim: eu queria que tu me perdoasse. Ela disse assim, olhou para ele e disse assim: não, tu sempre foi um homem trabalhador, tu sempre foi um homem que lutou pela minha família, tu sempre foi um homem que cuidou de mim. E aquilo, amados, quando eu ouvi aquilo, e ela disse: eu te perdoo sim. E ela passou a mão no rosto dele e chamou ele de querido. Sabe, irmãos, aquilo mexeu muito comigo. Eu deitei no sofá e olhei para eles e fiz uma reflexão da minha vida, da vida do meu irmão mais velho, da minha vida, da vida do outro meu irmão e dos outros meus irmãos. Eu fiquei
fiquei tão feliz com aquilo que eu ouvi da boca deles, e eles não tinham me visto. Então, amados, eu quero dizer uma coisa para você: vale a pena servir a este Deus. Minha mãe faz 30 e poucos anos que serve ao Senhor. Ele aceitou Jesus, mas ele não tomou uma decisão, mas eu sempre estou orando por ele, e através das nossas orações, ele já é salvo. Ele já é salvo, amados. E quando eu olho aqui para ver para a situação de Lucas, ele diz: hoje na casa de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo. Amados, esse Salvador, ele muda a história do ser humano. Esse Salvador, ele transforma a vida do ser humano. Olhe quem nós éramos no passado. Ele mudou a nossa história. A graça dele nos cobre hoje. A graça dele, o poder dele é sobre a nossa vida. Ele muda a história, ele transforma a vida. Quando Lucas ele diz na casa de Davi nasceu o Salvador, ele estava dizendo assim: este homem vai mudar a história. Jesus, amados, ele veio neste mundo para mudar a história. Ele quer mudar a história de cada um de nós. Eu olhava a Pati, domingo, pregar ali, porque aquele pessoal ali da ação social, eu achei tão louvável aquilo que ela expôs para eles naquele lugar, porque eu vi o Espírito de Deus se mover no meio deles. Era uma boca profética trabalhando. Eu vejo Deus nessas vidas, porque Ele já nasceu, Ele pregou na face dessa terra, Ele anunciou o Evangelho, Ele curou enfermo, Ele curou leprosos, paralítico, e o mais importante é, amados, que Ele está conosco neste lugar. A presença dEle se move neste lugar, o mover dEle se move neste lugar sobre a minha vida e a tua vida. E quando Malaquias ele fala isso, e a Bíblia diz que Lucas diz que na casa de Davi nasceu o Salvador. Abre a tua Bíblia lá no livro de Mateus 4:23. É interessante nós ver isso aqui, amados. A Bíblia diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga e pregando o Evangelho do reino de Deus, e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Aquele menino que Lucas ele falou, é este Senhor da minha vida e da tua vida que está curando na Galileia. É o mesmo Deus. Mas nessa noite o Espírito do Senhor me falou, para mim falar sobre o portador. Portador é aquele que leva a palavra, é aquele que está sentado na porta, é aquele que sobe aqui para pegar um violão, ou uma guitarra, um teclado, ou uma bateria para tocar. É um portador, é aquele que cuida da mesa lá atrás, é aquele que cuida da ação social lá atrás. É um portador, ele porta alguma coisa, mas ele é portador daquilo que não é dele. Quando se porta alguma coisa num lugar como este, nada nós passamos a não ser servo. Servo ele não tem direito de nada, ele ama ao Senhor que ele faz, aquilo que ele faz. Então, amados, quando eu vejo o Giovanni
tocando aqui, ele não está fazendo isso, ele está fazendo esse louvor é para o Senhor. Quando eu estou ministrando aqui, eu não estou ministrando, mas é através da palavra de nosso Deus, porque a palavra é a boca de Deus falando conosco, é a igreja recebendo a palavra. Então o portador, ele transmite, ele leva, sem murmuração, sem contenda, sem discórdia. O portador, ele leva a palavra. E eu olho lá para a vida de Davi, lá em 2 Samuel capítulo 18, versículo 14, se não me falha a memória, a Bíblia diz que eles saíam para a guerra, e saía 2 homens junto deles, e esses 2 homens, eles eram aqueles que levavam a mensagem até o rei, eles eram portador. Mas a Bíblia diz que quando houve um alvoroço, a Bíblia diz que Aimás, que era um etíope, ele disse para Joabe: Joabe, deixa eu ir levar a mensagem para o rei. Joabe disse assim: não, nesse dia não vai ser você que vai levar a mensagem, vai ser outro. Ele não falou nada para Joabe, ele só escutou aquilo que o seu líder tinha dito. Ouça aquilo que o teu líder tem falado para você, porque vai ser bênção na tua vida, porque esse líder é um portador. O portador leva a mensagem do Senhor. A Bíblia diz que ele foi, mas ele disse, o segundo disse assim: mas eu quero correr também. E a Bíblia diz que ele era mais ágil, ele era mais rápido. E a Bíblia diz que ele passou o primeiro que foi mandado, mas ele não chegou até o rei. A Bíblia diz que ele se colocou no lugar dele. Não queira fazer aquilo que Deus não tem te mandado fazer. Ame as coisas do Senhor. Faça as coisas do Senhor. Porque o Senhor é soberano neste lugar. A presença dEle é poderosa neste lugar. As mãos santas deste Deus quer nos dirigir de uma forma toda especial neste lugar. A Bíblia diz que quando ele chega diante do rei, a Bíblia diz que ele se posiciona, mas ele fica do lado, e outros traz a mensagem, porque o filho do rei, ele tinha sido morto. A palavra de nosso Deus, amados, ela é fiel. O pecado, ele mata, mas a graça nos dá vida. O pecado, ele nos mata, mas a graça nos dá vida. Hoje nós vivemos na graça. A Bíblia diz aqui, amados, que Jesus ia pela Judeia, Samaria, e ele pregava o evangelho do reino. E a Bíblia diz que as pessoas eram curadas, os demônios saíam em retirada no nome de Jesus. Essas praças vão ser pequenas, aquilo que o Senhor vai fazer, Jonas. Escute o que eu estou dizendo. Eu falava para Vilma essa semana, eu dizia: nós vamos ser milhares e milhares nessa cidade, mas o Senhor precisa estender coluna aqui neste lugar. Escute, ouça o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração. Nós precisamos botar o ombro embaixo e ajudar. Eu lembro quando Moisés,
A Bíblia diz que se levantou um exército contra ele. E a Bíblia diz que até que Ur e Arão, eles sustentavam os braços de Moisés. Eles venciam o exército. A nossa luta, mas não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principado e potestade. Nós temos que estar junto com o pastor neste lugar, em todas as circunstâncias da nossa vida, porque o Senhor é poderoso sobre este lugar. A Bíblia diz aqui que Jesus, ele operava grandes milagres. Milagres e maravilhas aconteciam. E o Senhor nessa noite quer derramar milagres no meio de nós. Quer curar pessoas neste lugar. Restaurar vidas neste lugar. Eu lembro quando Paulo, ele fala ali no livro de Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo, amados, ele é poder sobre as nossas vidas, é poder sobre a vida da igreja, é proclamar esse Evangelho, é falar no nome deste Deus presente. Porque Ele está neste lugar. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, é o poder de Deus sobre a minha vida e a tua vida, meu irmão. Você é o sacerdote do lar, está com um problema em casa, ore pela tua família, ore pelos teus filhos. Fale com o Senhor. O Senhor vai ouvir a nossa oração. Eu tenho ouvido Deus falar ao meu coração, amados. Ele tem falado. E eu creio que nessa noite um milagre acontecerá na tua vida. Paulo falou sobre a graça, que Pedro não entendia isso. E ele escreve na epístola, e ele diz assim que Paulo escreveu coisas difíceis, que um indouto como ele nunca iria entender. Seria difícil dele entender. Por isso que ele disse, por isso que ele falou, ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Se você crê, meu irmão, grandes coisas vai fazer o Senhor na tua vida. Se você crê, o Senhor vai mudar a tua história dentro daquela empresa. Se as portas estão trancadas, as portas vão se abrir.
no nome de Jesus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Se nós estamos aqui, é porque cremos e soubemos que grandes coisas fará o Senhor por cada um de nós.